Carta aos Hebreus que nós ouvíamos nesta segunda leitura é o único texto do Novo Testamento que faz uma reflexão sobre o sacerdócio. O autor desta carta, que nós não sabemos quem foi, pela tradição, ele faz uma comparação entre aquele sacerdócio do Antigo Testamento e Jesus como o sacerdócio pleno. E ele apresenta esta realidade, este sacerdócio antigo, falando dos sacrifícios e da necessidade dos sacrifícios. Os sacrifícios eram realizados uma vez por ano, quando todo o povo de Deus se reunia, e ali se oferecia o sacrifício de um carneiro, de um cabrito, oferecendo esse sacrifício com o sangue que era aspergido sobre o povo. Era o sinal de que todos os pecados do povo estavam perdoados, mas era necessário o sacrifício naquela situação. Quando ele fala de Jesus Cristo, ele fala de um sacerdócio pleno, que também é escolhido por Deus. E a escolha de Deus significa que aquele que foi escolhido também deve ser sacrificado. No projeto de Deus, no plano de Deus, a cruz não é algo extraordinário ou algo escandaloso, embora Pedro e os discípulos tenham esta visão, porque não conseguem perceber, não conseguem enxergar ainda como é possível que Deus, amando Jesus, que amando o seu Filho, vai permitir este sacrifício. Mas o sacrifício ele é necessário. O sacrifício faz parte do projeto de Deus. Mas este sacerdócio não é aquele que precisa agora oferecer sempre aqueles sacrifícios como no Antigo Testamento. O sacrifício de Cristo na cruz é aquele que redime toda a humanidade de uma vez por todas. Então é o sacrifício perfeito, porque já não é fruto apenas de um sinal como no Antigo Testamento, mas é o próprio Filho de Deus que se dá, que se oferece na cruz. A cruz não é uma obrigação para Jesus, mas a cruz é parte do amor que Jesus sente pelo Pai, do amor que Jesus quer demonstrar. Amor por quem? Pelo Pai e pela humanidade. Jesus veio para nos resgatar, para nos redimir e devolver ao Pai uma humanidade redimida. Esse é o contexto da carta aos Hebreus. O evangelho que nós ouvíamos dizia que Jesus estava caminhando na direção de Jerusalém e passava por Jericó. Jericó é aquela cidade famosa que nós já ouvimos em outras partes do evangelho. Quando alguém estava descendo no sentido de Jericó e acha ali o homem caído. Jericó vai aparecer várias vezes na Escritura. Subindo para Jerusalém, ali na saída da cidade, está um cego. Bartimeu não é o nome pessoal deste homem, mas nós sabemos apenas que ele é filho de Timeu. É um homem que não tem um nome próprio, é uma pessoa que está ali, esperando as esmolas. Por que ele está naquele lugar? Porque aquele lugar é um lugar estratégico. As pessoas passam por ali, descendo de Jerusalém ou subindo para Jerusalém, e ali as pessoas que estão esmolando, que estão pedindo esmola, recebem alguma ajuda. Ele está no lugar certo. Ele escuta uma multidão, ele não enxerga. Nós não sabemos se ele era cego de nascença ou se apenas ficou cego no tempo da sua vida. O fato é que ele está ali, aquele homem que não tem um nome, e está esmolando, está pedindo. Talvez tenha pensado que com aquele barulho, aquela quantidade de gente, ele ganharia muitas coisas. Mas daí, algo o surpreende. Ele sabe que está passando Jesus. Ele sabe que está passando aquele que ele mesmo vai chamar de Filho de Davi. Uma referência ao Antigo Testamento, à realização da promessa de Deus. O povo de Deus tinha essa expectativa, que um descendente da tribo de Davi viria para governar o povo, para trazer a justiça e a paz a esse povo. Esse cego tem essa expectativa. Ele está ali
mas ele tem essa expectativa na realização da promessa de Deus. Imediatamente ele começa a fazer uma coisa que atrapalha a multidão. A multidão se incomoda com este homem cego, com os gritos deste homem cego. E ele clama por Jesus, Jesus, filho de Davi. É esse o grito que nasce de uma expectativa, de uma esperança que vai se realizar. E a multidão, ela tenta acalmar o homem. A multidão é sinal de todas aquelas vezes que se grita a Deus, mas alguém diz assim: para quê? O que adianta isso? O que adianta chamar por Deus? O que adianta esperar em Deus? O que adianta colocar a confiança em Deus? Se nós não fazemos por nós mesmos, Deus não fará. É aquele sinal da incredulidade, da indiferença. A multidão é indiferente àquele homem cego. A multidão é indiferente ao sofrimento daquele homem. Mas Jesus não. Jesus tem uma sensibilidade que vai além da multidão. Ele olha a pessoa, ele procura a pessoa. A opção clara de Jesus é pelas pessoas. E por isso ele vai na direção daquele cego. O que ele está gritando? Quem é este homem? O cego tem uma atitude de desprendimento. Ele deixa para trás o manto, que era a sua única segurança, e todas as suas coisas, para ir na direção de Jesus. Quantas vezes nós falamos que queremos seguir a Jesus, mas ficamos carregando coisas, ficamos apegados a coisas. Quantas vezes nós falamos bem de Deus, mas carregamos no nosso coração tantas amarras, tantas situações de incompreensão, tanta falta de caridade, tantas situações de briga, de rancores, e vamos carregando isso. Esse homem cego, ele se desprende de tudo para ir na direção de Jesus. E ele pede uma coisa simples, que eu veja. Diante de Jesus ele apresenta a sua maior necessidade. Ele apresenta aquilo que é fundamental na sua vida. Ele quer ver, ele quer enxergar a sua realidade. Ele quer enxergar a sua realidade não com os olhos humanos simplesmente, mas agora, a partir da ação de Deus. É uma mudança de vida, é uma nova compreensão da sua realidade. E é por isso que ele abandona tudo. Interessante é que a multidão nesse momento muda de opinião. Ele já não é mais um cego que está incomodando. Ele agora passou a ser um espetáculo. A multidão sempre procura coisas espetaculares. A multidão queria ver um espetáculo, um ato milagroso da parte de Jesus. Mas não é assim que Deus age. Deus age naquelas coisas principais e fundamentais, naquelas coisas que são essenciais. Jesus não busca para si mesmo uma glória que não seja real. E é por isso que Jesus está caminhando na direção de Jerusalém. O cego curado segue Jesus. Este homem que agora enxerga a sua vida, ele caminha com Jesus. Para onde? Para Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde aquele sacrifício de Jesus será realizado plenamente. É onde aquele sacrifício do Antigo Testamento chega à sua plenitude. Ali o cordeiro será imolado, não porque foi amarrado e levado até aquele local, mas porque ele mesmo deu a sua vida. Ele deu a vida por esse cego, ele deu a vida por cada um de nós. E o convite é a transformação e a mudança de vida. Às vezes, mesmo enxergando, nós caminhamos como cegos, nós vivemos como cegos, fazendo de conta que não estamos vendo a realidade à nossa volta, fazendo de conta que não estamos compreendendo os acontecimentos. Deus continua falando, Deus continua dizendo as coisas, Deus continua dando sinais, e nós ficamos esperando, como cegos sentados à beira do caminho. Jesus está passando, Deus está passando, e o convite é a conversão.
Tenhamos a atitude deste cego, que se despreende de tudo para seguir Jesus e pede aquilo que é fundamental, que eu veja, que eu compreenda a minha realidade a partir da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.